pastor Joel Beeke falou uma coisa muito interessante sobre como cristãos devem se relacionar com meios de mídia. Então, sejam podcasts que nós estamos ouvindo ou sermões, nós precisamos ter um critério para saber se aquilo que nós estamos ouvindo realmente glorifica a Deus ou não. Porque senão a gente vai acabar comendo comida do tipo fast food, comida lixo espiritual. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar explorando quais são esses conselhos do pastor Joel Beeke para a gente saber o que nós devemos estar deixando entrar nos nossos ouvidos. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje, a gente tá vendo esse tema tão importante que a gente entendendo isso, a gente consegue se poupar e a gente consegue preservar nossa alma de uma maneira tão maravilhosa. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse é um canal cristão focado em ajudar mulheres cristãs a estarmos juntas, crescendo e florescendo na palavra do nosso Deus. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E para esse vídeo de hoje, a gente vai estar assistindo e comentando o que o pastor Joel Beeke fala acerca daquilo que a gente tem que ter de cuidado em relação àquilo que entra pelos nossos ouvidos, sejam podcasts, sermões, todo esse tipo de coisa. Ele é pastor nos Estados Unidos, ele também é presidente de um seminário e ele tem um foco muito incrível de estar ajudando cristãos a serem mais piedosos, no sentido de amarem mais a palavra de Deus. Quando você ouve qualquer sermão dele, a impressão que você tem é ele está tentando ajudar as pessoas que estão ouvindo a amarem mais a Jesus. E aqui ele traz uma perspectiva muito interessante de como nós, como crentes, podemos glorificar a Deus com todos os meios de mídia que nós vamos nos deparar. O que a gente tem que pensar antes da gente só dar play em algum podcast que a gente acabou de descobrir. E vai estar o vídeo legendado, então se às vezes você tá ouvindo enquanto você faz alguma coisa, tá dirigindo ou coisa do tipo, a gente vai ouvir o que ele tem a dizer, depois eu vou fazer um breve resumo e aí a gente vai comentar. Well, I guess number one would be selective. Know who you're listening to. Investigate. The Puritans used to say, what you take in with your eyes and what you take in with your ears, you are responsible for. So don't think you can just be a passive participant. For example, if something comes along in that podcast where somebody is swearing, or there's some sexual lust of the flesh, commend it. Or whatever commandment is broken, turn it off. Just like that. This is not for me. I don't want to be a passive, approving participant by continuing to listen to this junk. Olha só que coisa interessante, o princípio que ele traz para sermos seletivos com aquilo que nós estamos ouvindo. Isso é importante porque nós estamos vivendo num meio em que existem várias opções do que ouvir. Então, como que a gente pode ter cuidado para que aquilo que a gente está ouvindo realmente seja uma bênção para nossa alma? E aqui chega o princípio do pastor Joel Beeke, de sermos seletivos. E ele traz como que os puritanos já ensinavam sobre isso. Uma leitura que, se você quiser fazer e que o autor ele vai direto nesse assunto, é o livro A Guerra Santa, de John Bunyan, que no meio de uma ficção ele explica como que isso acontece. Então, aquilo que entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, vai influenciar a nossa alma. Essas coisas vão pro nosso coração. E também ele mostra como que muitas vezes a gente tá ouvindo um podcast, ou muitas vezes lendo um livro, vendo um filme, seja qual for a forma de mídia que a gente esteja ingerindo naquele momento. Sempre vai ter a possibilidade daquela pessoa, como ele deu o exemplo, da pessoa ou estar dizendo um palavrão, xingando, ou então a pessoa estar falando de forma casual em relação a pecados relacionados à luxúria ou quebrando qualquer outro mandamento. Então, essas são coisas importantes porque muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ver esses pecados e, como ele disse, nós não podemos ser meros ouvintes passivos. Ou seja, da gente ouvir e falar assim, tudo bem, todo mundo faz isso, ou então, na vida real existem coisas piores. Mas a questão é que, como crentes,
A nossa realidade é aquilo que a Bíblia nos ensina. Por quê? Sejam filmes, podcasts, todas essas coisas. As pessoas retratam pecados, mas elas não mostram uma coisa essencial que acontece realmente na vida real, que é a consequência do pecado. Eu também já ouvi outro momento que, não nesse vídeo, em outro, que o pastor Joel Bick, ele fala sobre a questão de, muitas vezes quando nós estamos assistindo um filme, e às vezes o filme leva como brincadeira, ou então retrata, assim, de uma forma leviana, a questão do adultério. Esse é um momento que a gente tem que falar assim, vou parar, porque o mundo faz várias tentativas da gente olhar isso como se fosse normal, como se quebrar as alianças que nós fazemos perante Deus fosse uma coisa que é até engraçada. Quando, na verdade, isso é um pecado contra o Criador do universo. Aquilo dali não tá brincando simplesmente com duas pessoas. Mas o que aquelas duas pessoas em uma união de casamento representam? Cristo e sua igreja. Então, como tudo que Deus faz na nossa vida, todas as coisas boas que Deus faz na nossa vida, representam coisas profundas, nós devemos tomar cuidado com aquilo que as pessoas às vezes dizem como se elas fossem bobeiras. E veja, é importante a gente falar sobre isso porque muitas vezes a gente tá assistindo algum filme, uma série, tá ouvindo um podcast e a gente tá envolvido naquilo dali. Óbvio que a gente não continua assistindo ou ouvindo algo que a gente não gosta, geralmente a gente gosta. Então, no momento de desligar, de parar aquilo dali, então isso vai exigir tanto coragem da nossa parte e também fidelidade ao nosso Deus. Pra gente ter um momento e pensar, vale mais que eu esteja me privando desse entretenimento e esteja preservando a minha alma do que eu estar vendo tudo isso que eu estou vendo e acabar danificando a minha alma. Então agora vamos continuar o vídeo do pastor Joel Bick. Treat it like you would junk food. If you care about your body at all, you avoid junk food. If you care about your soul at all, you avoid spiritual junk food. That's why Daniel wouldn't allow himself to eat with a portion of the king's meat or the wine which they drank. Because he was jealous of his own soul, for purity in his own soul. And so should we. Apesar de ser uma ilustração simples, é uma que é totalmente verdadeira e se relaciona com o que a gente vive. Esse exemplo que ele pegou, da questão de alimentos que são comidas lixo, aquelas comidas de fast food, todo esse tipo de coisa. Que são aquelas comidas que nós sabemos que fazem mal ao nosso corpo e que se a nossa dieta for baseada naquilo dali, nós vamos ficar tremendamente danificadas. Então a gente tem que tomar cuidado também com a questão de comidas lixo espiritual. De muitas vezes a gente está consumindo todo o tipo de coisas que nós sabemos que não vão edificar nossa alma, não vão glorificar a Deus, mas a gente continua se alimentando daquilo porque nós achamos que vai ter algum prazer temporário. E é verdade que uma comida que seja saudável, então até uma comida simples como arroz, feijão e um pedaço de carne, nós sabemos que demora um pouco mais para fazer, mas que aquilo vai nos fazer bem. Então, da mesma forma, às vezes a gente pode acabar demorando um pouco mais para encontrar um bom filme para assistir na sexta-noite, ou então algum podcast para a gente estar ouvindo, alguma boa pregação para a gente ouvir. Mas da mesma forma, como que essas que às vezes são um pouco mais difíceis de achar vão nos alimentar melhor, da mesma forma essas comidas que a gente faz que são um pouco mais difíceis de preparar nos alimentam melhor. Então, isso é maravilhoso da gente pensar, que a gente não vai simplesmente abrir mão dos nossos padrões e se acomodar com algo que seja menos daquilo que Deus instituiu para nós. Ele dá o exemplo aqui de Daniel, que Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele não simplesmente foi comendo todo tipo de comida que tinha disponível, mas ele foi seletivo. E aquilo dele também representou a seletividade que ele teve em relação à sua alma. Daniel, mesmo estando ali no contexto da Babilônia, um povo que era totalmente contrário ao povo de Deus, ali ele se manteve firme. E da mesma forma, nós hoje estamos inseridas numa cultura babilônica, por assim dizer, numa cultura de pessoas que estão aversas àquilo que a Bíblia ensina. Mas então, nesse momento, nós temos que ser seletivas com aquilo que nós estamos ingerindo para que nós possamos servir a Deus e sermos corajosas como Daniel e também influenciando outras pessoas para que elas reconheçam que somente o nosso Senhor
é Deus. Vamos ver o que mais o Dr. Bick tem para dizer. But I would like to suggest to you that instead of going on the internet, get some of the old classics of the Reformers and the Puritans and read them. Read in depth. That will do your soul so much more good than listening to every last little podcast. So many of these things stay at a rather shallow level, or there's things in them that really aren't all that sound. Go with the true and tried stuff. And pick out a few really sound writers in church history, say Jonathan Edwards or John Calvin or Robert Murray McCheyne, and read them and marinate in these grand and glorious Christ-centered truths. Aqui ele faz um comparativo interessante de que muitas vezes a gente acaba indo para a internet ao invés de lermos livros que sejam clássicos da história cristã, alguns livros que sejam de puritanos, de homens que realmente pensavam coisas profundas acerca da palavra de Deus e escreviam. E então, muitas vezes, a gente entra na internet e, óbvio que do jeito que a internet foi feita para ser, nós acabamos ingerindo coisas que sejam mais simples, mais superficiais. Quando, às vezes, ainda não chegam a ter coisas que a pessoa fala que nós sabemos que aquilo dali não está de acordo com a Bíblia, e às vezes nós temos que ouvir e ficar rebatendo na nossa mente aquilo que a pessoa falou. Então é importante essa questão de que o Bick já tinha falado de sermos seletivos com aquilo que nós ouvimos, mas também de muitas vezes, ao invés de, no fim da tarde, ao invés de ficar ouvindo um podcast, talvez pegar um bom livro para ler. Ao invés de pegar mais um episódio para ouvir enquanto lava a louça, escolhe um bom sermão para estar ouvindo. Então fazer trocas assim para a gente pensar, o tempo que eu vou gastar é o mesmo, mas como que eu posso aproveitar esse tempo para que seja de maior benefício para a nossa alma? E aqui é interessante da gente pontuar que muitas vezes estão tendo armadilhas novas dentro da igreja, ou seja um progressismo crescendo, pessoas querendo sempre pedir desculpa pelo que a Bíblia ensina, pessoas querendo reinterpretar a palavra de Deus. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma atenção muito clara em relação, às vezes, a alguns podcasts que nós ouvimos, que muitas pessoas, os apresentadores desses episódios, eles podem estar pegando levemente uma linha para tentar te fazer ir para um caminho que você sabe que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que é tão importante que nós, como filhas de Deus, estejamos selecionando o que nós estamos ouvindo. Primeiro pensar, será que essa pessoa diz coisas que eu sei que não estão de acordo com a palavra de Deus e que, na verdade, podem acabar sendo uma armadilha? Então, são coisas que a gente tem que sempre selecionar, tomar cuidado para a gente conseguir estar aproveitando o máximo do nosso tempo e glorificando a Deus no meio disso. Vamos continuar para ver o que o Bick diz. I find, for one, that my soul fares a whole lot better, and even my mind fares better when I read the classics of ages past. And so personally, I'm not tempted to go on podcasts, or I do listen to sermons from time to time and sermon audio, which are good for my soul. But I pick out those preachers that best feed my soul. But reading the Bible, reading materials that are based on the Bible and are solid and will build you up in the most holy faith so that you can glorify God without having to say, well, that's bad, this I agree with, that I don't agree with. I mean, there's a place for that. But for the bulk of your time, your precious, precious time that you can spend with the spiritual disciplines, read that stuff, that material that can do the most good for your soul. O Bick mostra que ele seleciona aquilo que ele ouve e também ele percebeu que ler os clássicos, ler aqueles livros que realmente foram de grande impacto na vida de grandes pregadores durante a história da igreja, que esses livros fazem bem não só à alma, mas também à mente. Porque, como a gente falou, às vezes a gente vai colocar algo para ouvir e a gente vai ter que ficar rebatendo porque aquela pessoa está falando algo que não é bíblico ou então ela está distorcendo o que a Bíblia ensina. Então a gente vai ter que ficar, de certa forma, rebatendo aquilo dali. É melhor que a gente esteja gastando a maior parte do nosso tempo
Digamos, se às vezes você vai fazer algo que não requer tanta atenção, então você coloca algo para ouvir, ou então dirigindo, seja o que for, que às vezes você tem a oportunidade de ouvir alguma coisa, escolha ouvir algo que você sabe que vai ser de grande proveito para sua alma. Ouvir, por exemplo, sermões de bons pregadores. Já tá a dica do pastor Joel Bick, que tem vários conteúdos dele em português, também do pastor John Piper, Paul Washer, Paulo Brasil, Paulo Júnior, são pastores que eles realmente ensinam a palavra de Deus com fidelidade. Então, esses são alguns que você pode ouvir sabendo que eles têm um comprometimento com a palavra de Deus, então eles querem que as pessoas que estejam ouvindo também busquem esse comprometimento. A gente sempre tem que pensar, o que vai ser de maior valor para a minha alma? O que vai ser o melhor uso do meu tempo para que eu possa abençoar ao máximo a minha alma? Fazendo esse cálculo, a gente vai conseguir aproveitar muito melhor para que a nossa vida esteja crescendo. Óbvio, em nenhum momento, aqui já fica uma coisa, nenhum momento troque sermões ou podcasts por seu momento na palavra de Deus. Devocional é exclusiva entre você e a sua Bíblia, lendo e desfrutando desse tempo a sós com Deus. E com a palavra de Deus, você vai ter o discernimento para saber se aqueles sermões, se aqueles podcasts estão de acordo ou não com aquilo que a Bíblia ensina. Busque fazer uma seleção daquilo que vai mais edificar a sua alma e ouça aquelas coisas. Se às vezes você sabe que aquele tempo você poderia estar lendo algum livro, então escolha um bom livro sólido na palavra de Deus para você estar lendo. Se em outro momento você não consegue estar lendo, mas consegue estar ouvindo, escolha um bom sermão para você estar ouvindo. Escolha um bom podcast, talvez, que você já selecionou a dedo. Escolha algo que vai edificar ao máximo a sua alma. E se você quiser ver algo chocante que o pastor John Piper falou sobre Netflix, clica nesse vídeo aqui e eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.